Calma, que antes a gente mudar, eu não acho justo a gente pular essa história aqui. Arrancou lágrimas desses meus olhos, que é a história do pai com o filho. Hum. Sobre o não se Ah, queixe, tá, ok. que o pai, a criança, ele tem um filho pequeno, e aí a criança comete um erro. E aí o pai vai e critica diretamente a criança e briga com a criança. Naquele momento a criança se chateia e tudo mais, mas aí dá o horário do pai ir embora. E aí a criança fala tchau, papai, como se nada tivesse acontecido. E aí ele vai embora e tudo mais. E aí quando ele volta, a criança tá com saudade, pede para brincar e novamente a criança comete um erro. Eu não vou contar a história em detalhes, mas aí o pai briga novamente com a criança. E depois ele reflete sobre as atitudes daquela criança, depois que a criança dorme, e ele olha para aquela criança e fala assim: por que eu critiquei essa criança? Ela podia, sabe, eu podia ter dado um estímulo diferente para ela, e eu, na verdade, eu acho que esse cara, ele era do curso do Carnegie, e depois da aula que ele veio com esse insight, se não me engano. E aí ele aprendeu sobre o pai, ele perdoa. E aí ele vai e ele fala, poxa, por que eu critiquei o meu filho, né? Que semente eu acabei plantando nessa criança por ter criticado e não tentado uma outra abordagem. E aí ele pede, o filho tá dormindo, claro, o filho não sabe que ele falou isso, e ele fala, perdoe o seu pai, eu ainda estou aprendendo, mas não vou mais te criticar. E aí, nessa parte, eu fiquei, tipo, chorando muito, assim, de chorar mesmo, enquanto eu lia. Mas eu achei muito interessante, até para crianças, isso, gente. É aí que tá a complexidade do livro. O quanto a gente... Quantas crenças a gente já não tem como adultos que foram colocados enquanto nós éramos crianças. E aí o Carnegie, ele até traz uma mensagem, assim, para os pais não criticarem, adultos não criticarem crianças, porque nós somos referenciais para as nossas crianças. Não importa que você não tem filho, um primo, um sobrinho, os adultos sempre são os referenciais. Então, se você fala para aquela criança que ela não é capaz, ela vai acreditar, porque se uma pessoa adulta que conhece da vida tá falando para mim que eu não sou capaz, certamente eu não sou. Então, olha como ele vai além, né? Pelo menos eu levei isso muito a sério, do cuidado que a gente tem que ter nesse Eu já vi em ponto. algum lugar isso, não lembro onde. Que o problema é que o ser humano, ele analisa a criança de acordo com o referencial dele. Uhum. Ele esqueceu que ele já foi criança, o adulto, né? Ele Sim. esqueceu que ele já foi criança e quando ele era criança, ele tinha um referencial diferente. Então você Uhum. tem que tratar a criança de acordo com o grau de conhecimento que a criança tem. E não Exato. com o grau de conhecimento que você tem. Isso é a maldição do conhecimento, É né? verdade, faz parte. Do Ideias que Colam. Só para fechar, eu queria ler a parte que ele fala com o filho. É muito, Meu muito Deus. bonitinho. Ah, é porque isso para mim ficou muito marcado, gente, porque a criança ela tá com uma personalidade de informação. Se hoje os adultos pedem conhecimento de gestão de pessoas, é justamente porque elas tiveram adultos que criticaram ela. Então Faz você sentido. espantou as abelhas, sabe? Enfim, essa parte foi a que mais me tocou do livro, sem sombra de dúvidas. Ele fala assim pro filho: escute, filho, enquanto falo isso, você está deitado, dormindo. Uma mãozinha enfiada debaixo do seu rosto, os cachinhos louros molhados de suor grudados na fronte. Entrei sozinho e sorrateiramente no seu quarto. Há poucos minutos, enquanto eu estava lendo meu jornal, fui assaltado por uma onda sufocante de remorso. E sentindo-me culpado, vim ficar do seu lado na cama. Andei pensando em algumas coisas, filho. Tenho sido intransigente com você. Na hora em que você se trocava para ir para a escola, ralhei com você por não enxugar direito o rosto com a toalha. Chamei sua atenção por não ter limpado seus sapatos e gritei furioso com você por ter atirado algumas coisas no chão. Durante o café da manhã também impliquei com você. Você derramou o café fora da xícara, não mastigou a comida, pôs o cotovelo na mesa, passou manteiga demais no pão e quando começou a brincar eu estava saindo para pegar o trem. Aí você me falou, tchau papai, e franzindo o senho em resposta eu disse, endireite seus ombros. Olha isso, ele não deu nem tchau pro filho, ele brincou com o filho até nessa hora. De tardezinha tudo recomeçou. Voltei e quando cheguei perto de casa vi você ajoelhado, brincando de bolinha de gude. Suas meias estavam rasgadas. Eu briguei com você na frente dos seus amigos, fazendo você entrar para casa na minha frente, porque as meias eram caras. Se você as comprasse, tomaria mais cuidado com elas. Imagina isso dito de um pai para um filho. E aí, mais tarde, enquanto eu estava na biblioteca,
Eu lembrei que você me procurou timidamente. Uma espécie de mágoa estava nos seus olhos. Quando afastei meu olhar do jornal, irritado com a sua interrupção, você parou e falou, você parou a porta e eu falei, o que você quer? Implacável. E você não disse nada, mas saiu correndo na minha direção, me abraçou, essa parte eu já estava aqui, ó, morrendo, e me beijou. Seus braços foram apertando com uma afeição pura que Deus fazia crescer em seu coração, e que nenhuma indiferença conseguiria extirpar. A seguir, retirou-se e correu subiu a escada para o seu quarto. Bom, meu filho, não passou muito tempo e meus dedos se afrouxaram. O jornal escorregou entre eles e um medo terrível tomou conta de mim. Que estava o hábito fazendo de mim? O hábito de ficar achando erros em você. Enfim, aí ele discorre sobre isso, mas o fato é, por que eu, como pai, acho que eu tô te ajudando só criticando seus erros ao invés de exaltar as suas. Não que também não vai criar aquelas crianças insuportáveis que só... Nossa, você tá se pegando. É que agora me veio a cabeça do risco que tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? Não vai criar aquela criança também que é a melhor de todas e blá blá blá, mas também criticar muito, dependendo de como você é. Depende da... Então, a gente vai discorrer É o aqui, a gente vai ver equilíbrio, que tem a abordagem correta pra criticar, Sim. né? Não é na hora da raiva você gritar e xingar seu filho, a criança que você tem ali que te tem como referencial. Mas tem que realmente corrigir a criança sim.